Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui é porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Na realidade, a mensagem de hoje é a última mensagem no livro de Juízes. Se essa mensagem edificar a sua vida, você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que você entende serão também edificadas. Vamos à leitura do texto? Juízes capítulo 21, dos versículos 1 até o 25, diz assim: Os homens de Israel haviam feito o seguinte juramento em Mispá: Nenhum de nós dará a filha como mulher a um benjamita. Então o povo foi para Betel e ficou ali assentado diante de Deus até a tarde. E todos levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo em Israel? No dia seguinte, o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então os israelitas perguntaram: Quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembléia diante do Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que certamente seria morto quem não subisse ao Senhor em Mispá. Os israelitas tiveram pena de seus irmãos benjamitas e disseram: Hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como podemos conseguir mulheres para que os que restaram entre eles, visto que juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nenhuma de nossas filhas como mulher? Então disseram: Quem entre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispá? E souberam que ninguém de Jabes de Gileade havia ido ao acampamento para a assembléia. Quando contaram o povo, perceberam que nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou: Ide e matai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Gileade, incluindo mulheres e crianças. Mas devereis fazer assim: matareis todos os homens e também toda mulher que já tiver conhecido algum homem intimamente. E encontraram entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam conhecido um homem intimamente, e as levaram ao acampamento em Siló, em Canaã. Então a comunidade toda enviou mensageiros aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon e lhes ofereceram a paz. Então os benjamitas voltaram, os israelitas lhe deram as mulheres de Jabes de Gileade que haviam sido poupadas. Entretanto, ainda não havia mulheres suficientes. E o povo sentiu pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma rachadura entre as tribos de Israel. Então os anciãos da comunidade disseram: Como poderemos conseguir mulheres para os que restaram, visto que as mulheres de Benjamim foram mortas? E disseram mais: É preciso que sobrevivam herdeiros de Benjamim para que não seja eliminado uma tribo de Israel. Mas podemos lhe dar nossas filhas como mulheres, pois os israelitas haviam feito o seguinte juramento: Maldito seja todo aquele que der mulher aos benjamitas. E prosseguiram: Todo ano se realiza a festa do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que sobe de Betel para Siquém, ao sul de Lebona. Então eles ordenaram aos benjamitas: Ide, escondei-vos nas vinhas e ficai atentos. Quando as moças saírem para dançar em rodas, cada um sairá e raptará uma mulher das moças de Siló. Depois ireis para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: Tende piedade deles, pois não tomamos mulheres para todos eles nesta guerra, e não sois culpados, pois não lhes destes vossas filhas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um tomou para si uma mulher, reportando-a entre as que estavam dançando. Depois voltaram à sua herança. Reedificaram as cidades e se estabeleceram nelas. Nessa época, os israelitas saíram dali e cada um voltou para a sua tribo e para a sua família. Assim, cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre morada em cada pessoa que tenha contato com esta mensagem. Transforme as nossas vidas, nos ajude a andar mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome dele. Amém. Nós temos durante todos esses meses, né, já vários meses aí, estudado o livro de Juízes. Estamos agora finalizando esse livro, né? E podemos ver aí, em todo esse tempo, a decadência do povo de Deus que foi guiado para conquistar a terra prometida, mas que ao perder seus líderes, perderam também a referência
que eles tinham. E como não havia expulsado ali os povos da terra, como Deus havia ordenado, então foi exatamente nesses povos que o povo de Deus se inspirou e começaram a adorar ali os deuses daquela terra e adoraram ali diversos deuses que nós já vimos aí nessa caminhada, né? Então, quando isso aconteceu, Deus mandava ali o opressor. Quando o povo se sentia oprimido, clamava a Deus. Deus levantava um libertador. Enquanto aquele libertador vivia, o povo estava caminhando com Deus até que aquele libertador morria e tudo começava novamente. Então essa é uma história de decadência. Tanto que o último juiz foi o pior de todos, né? Sansão foi o pior de todos os juízes. Nós vimos a história dele. Então o autor de Juízes aqui, mostrando essa situação degradante do povo, ele deixa para o final a mais terrível de todas as histórias. A gente viu que a história acontece no começo do período, mas ele conta no final do livro para mostrar a decadência ali do povo, né? Que é essa história da levita, essa história do levita e da sua concubina que nós vimos aí nas últimas duas mensagens. O resultado dessa história foi a quase destruição da tribo de Benjamim. E como é que foi solucionada essa questão, né? Como é que a tribo de Benjamim resistiu a essa situação e sobreviveu a essa situação? É exatamente isso que nós veremos hoje. Então é por isso que o tema de hoje é resolvendo os problemas do seu próprio jeito. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que quando tentamos solucionar os problemas do nosso próprio jeito, causamos mais dor e sofrimento do que já estava acontecendo. Então, se a gente for voltar ao texto, a gente vai ver que quando o povo estava reunido lá em Mispá, a cidade onde eles se reuniram para organizar a questão da guerra, né? Então, eles se reuniram lá em Mispá e eles fizeram 2 juramentos. O primeiro juramento era não dar as filhas em casamento aos benjamitas. Está logo no primeiro versículo e está também no versículo 18. No versículo 18 a gente descobre uma outra questão. Eles não só juraram não dar, como eles juraram que seria amaldiçoado. Então eles lançaram uma maldição sobre quem desse suas filhas em casamento ali de Israel aos benjamitas. E o segundo juramento é que todo o povo de Israel deveria subir a Mispá para adorar a Deus. Quem não subisse seria morto. Então, 2 juramentos aqui, e os 2 juramentos geram problemas sérios para o povo ali. Se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver que eles lamentaram ali a destruição, a quase destruição da tribo de Benjamim. Veja o que diz o versículo 2. Então o povo foi para Betel e ficou ali sentado diante de Deus até a tarde, e todos levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo em Israel? Peraí. A tribo estava faltando por conta do sentimento de vingança deles. E não só mataram os homens que foram à guerra, não só mataram os homens de Gibeá que causaram aquela maldade toda, mas eles voltaram destruindo as cidades de Benjamim. Então como é que agora eles lamentam que não tem mais benjamita entre eles? Então praticamente eles estão culpando a Deus por isso, né? Ah, Senhor, por que nos falta? Né? Porque o Senhor não fez nada, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? Mas foram eles mesmos que foram até lá. Então eles praticamente aqui culpam a Deus. Agora é interessante que eles fazem um culto a Deus, mas o texto não mostra que eles buscam de Deus essa solução. Veja o versículo 4. No dia seguinte, o povo levantou-se pela manhã cedo, edificou um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Então, não há nenhuma indicação de que eles buscaram solução em Deus para aquela situação. Eles fizeram ali um culto e tal, mas não buscaram solução em Deus. Então, eles buscaram suas próprias soluções, não a solução que Deus... nenhuma solução em Deus. Eles procuraram suas próprias soluções. E como eles fizeram isso? Eles perceberam que a única forma de salvar a tribo de Benjamim era pela segunda promessa que eles fizeram. Porque a primeira promessa impedia que eles dessem suas filhas
para casar com aqueles 600 homens que haviam restado, que haviam fugido para o deserto. Eles não podiam, porque eles fizeram um juramento. Esse juramento vinha acompanhado de maldição, e porque vinha acompanhado de maldição, eles não poderiam quebrar esse juramento. Então, eles foram para o segundo juramento. Qual foi o segundo juramento? A cidade que não tivesse, e o povo que não tivesse, subido ali até Mispá para adorar a Deus seria destruído. E eles fizeram uma contagem e descobriram que tinha um povo lá que não tinha subido, que era o povo de Jabes Gileade. Então, eles encontraram aí a solução. Vamos atacar Jabes Gileade. Então, eles invadiram a cidade e mandaram matar todo mundo, mulher, criança, animal, a mesma coisa que eles fizeram com as cidades dos benjamitas. Veja que não mudou nada para eles, mesmo eles lamentando que Benjamim foi destruído. Então eles reproduziram mais uma vez aquela violência, mas eles tinham uma orientação: as mulheres virgens que você encontrar, vocês não matam. Então eles encontraram 400 mulheres virgens e trouxeram para Israel ali de Jabes Gileade. Okay? Então eles tentaram dar a sua própria solução para resolver o problema da tribo de Benjamim. Quando nós achamos que a nossa ideia é melhor do que a de Deus para resolver os problemas, nós só vamos causar mais dor e sofrimento. Quando tentamos resolver do nosso próprio jeito, nós simplesmente vamos piorar a situação, vamos causar mais dor, mais sofrimento. Quantas vezes a gente tenta solucionar a coisa do nosso jeito, buscando saídas que não condizem com a palavra de Deus, e ao invés de resolver os problemas, a gente causa mais problema, ainda mais dificuldade, trazemos mais dor, mais sofrimento, porque decidimos ir por um caminho que nós mesmos escolhemos. Foi o que aconteceu com aquele povo. Ele saiu para dar a sua própria solução, baseada ainda na forma que eles viviam, uma forma de violência, onde eles invadiram aquela cidade de Jabes Gileade, mataram todo mundo que não tinha, só porque eles não foram de acordo com aquilo que eles haviam jurado, e juraram diante de Deus cometer violência, ainda mais violência. Então, com certeza, não era alguma coisa aprovada por Deus. Segunda coisa aqui: quando resolvemos os problemas do nosso jeito, encontramos subterfúgios para não seguir o caminho correto. Então, com aquelas mulheres em seu poder, o que é que os homens fizeram? Entraram em contato com aqueles 600 homens que estavam escondidos lá no deserto e fizeram ali um tratado de paz. Olha, nós não queremos que a tribo de Benjamim seja destruída, então vocês vêm, a gente tem aqui essas mulheres, e deram as mulheres para que eles pudessem casar. Eu fico imaginando a situação daquelas mulheres, Tiveram toda a sua família destruída, foram tiradas de casa à força e dada a um homem qualquer lá para elas casarem. A gente tem que lembrar que aqueles homens de Benjamim também eram homens maus, que estavam defendendo aqueles homens que fizeram toda aquela situação ali na cidade de Gibeá. Então, se a gente pensar nisso, a gente não sabe a situação daquelas mulheres, a gente fica imaginando. Então, fizeram aquele acordo de paz. Porém, o problema ainda não estava solucionado. Eles encontraram 400 mulheres, eram 600 homens. Então, ainda faltavam mulheres, e eles tinham que dar uma segunda solução para aquela situação. E, mais uma vez aqui, é como se eles culpassem a Deus pela situação. O versículo 15 diz assim: e o povo sentiu pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma rachadura entre as tribos de Israel. Então, mais uma vez, eles mencionam que Deus seria o responsável por aquela situação. Obviamente, Deus tem o controle de todas as coisas. Se Ele quisesse, não tinha acontecido aquilo. Agora, o homem também tem a consequência dos seus pecados, dos seus atos, das suas decisões. Então, o que é que acontece? Como eles não poderiam dar suas filhas para os benjamitas, eles acabaram achando uma saída. Veja, eles não podiam dar as filhas porque seriam amaldiçoados se dessem as filhas. Então, eles tinham que driblar essa norma que eles mesmos colocaram, Então, a gente chama de subterfúgio. Você dá uma saída, você tenta dar uma desculpa para achar um outro caminho que não seja o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Foi isso que eles acharam. O que foi que eles fizeram? A gente não pode dar as filhas, mas nada impede que os homens de Benjamim sequestrem nossas filhas. Então, eles mesmos estavam fazendo a ideia, não podiam, mas eles
indicaram a festa que acontecia anualmente em Siló, e quando as moças saíam para dançar, aqueles homens ficaram escondidos e sequestravam, cada um escolhia sua moça ali, e sequestrava e levava e casava com ela. Então, eles deram ordem para que os homens de Benjamim sequestrassem suas filhas, veja. E quando os pais, os irmãos fossem reclamar, eles diziam, oh, não deixa, né? Eles precisam de mulheres para casar, eles não tiveram mulheres ali na guerra, então deixa eles casarem. E aí eles encontraram a saída para poder casar aqueles homens e a tribo de Benjamim não ser exterminada. Isso tudo aconteceu porque eles tomaram suas próprias decisões, seguiram seus próprios caminhos. Em nenhum momento nessa história a gente encontra o povo buscando a Deus para solucionar o seu problema. Eles vão segundo as suas próprias ideias, matam o povo de Jabes de Gileade, pegam aquelas 400 virgens, depois permitem que suas próprias filhas sejam sequestradas, mostrando ali também a realidade da mulher ali naquela situação, desde a situação da concubina, né, até toda essa situação como as mulheres eram tratadas de uma forma muito abaixo, né, do que deveriam ser tratadas. Ok? Terceira e última coisa aqui. Tentar resolver os problemas segundo nosso próprio pensamento nos afasta de Deus. E aí eu quero chamar a atenção para o último versículo, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O período dos juízes foi um período de anarquia. O povo, o tempo todo, esse versículo que encerra o livro é falado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo, o que era certo aos seus próprios olhos, né? Isso mostra o período de anarquia. Porque não era um período para o povo fazer o que parecia certo, era um período para o povo seguir as orientações do sacerdote, que era o homem de Deus ali. Se eles seguissem a orientação do sacerdote, eles iam fazer a vontade de Deus. Por outro lado, os próprios sacerdotes viviam vidas distantes de Deus, perderam a referência, começaram a olhar ali ao redor deles, né? Então, cada um agia e atuava conforme achasse correto. Então, cada um vai seguir o que está ali na moda, o que está acontecendo ao redor, sem considerar aquilo que Deus está dizendo, porque cada um não seguia Deus, cada um fazia o que era certo. Se alguém achasse que era certo seguir a Deus, ia seguir. Mas se ele não achasse que era certo seguir a Deus, ele não seguiria. Então, como nós somos pecadores, nós temos a tendência justamente de ir para distante de Deus e não para perto de Deus. E a gente agir conforme aquilo que a gente acha certo. Então, nossas escolhas sem Deus jamais vão nos aproximar de Deus. Pelo contrário, elas vão nos afastar de Deus. Por quê? Porque o que parece certo para nós pode ser terrivelmente perigoso. Veja Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Então perceba essa questão. As nossas escolhas, os nossos caminhos, sem considerar o que Deus está nos orientando, nos conduzirá à morte. Isso aconteceu o tempo todo com o povo de Juízes. Então nós precisamos escolher que caminho a gente vai seguir. A gente volta para Josué, né? Josué chegou, tá um monte de deuses aí ao redor. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Eles precisavam de um novo Josué aqui que pudesse dizer isso. Vocês querem seguir? É um problema de vocês, mas nós vamos seguir o Senhor. Então a independência de Deus é um caminho de morte. Isso precisa ficar claro em nossa mente. Algumas aplicações para encerrarmos. Quando eu tento resolver os problemas da minha vida sem o devido arrependimento e sem levar em conta as diretrizes da palavra de Deus, só causarei mais dor e sofrimento.
tentar achar caminhos alternativos não vai levar à solução dos problemas, vai levar a mais dor e sofrimento. Eu não posso me desviar das orientações divinas para solucionar os meus problemas. Quando eu me desvio, eu vou para caminhos que vão piorar os problemas da minha vida, especialmente se eu sou cristão, servo de Deus. Eu não posso seguir meu próprio caminho, eu tenho que seguir o caminho que o Senhor vai me orientando a seguir, de acordo com a sua palavra e aquilo que Ele vai nos ensinando na nossa vida. Tentar levar a minha vida de forma independente de Deus é um caminho que me levará à morte. Então, todo caminho que devemos seguir deve ser trilhado pelo Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então, é a partir da palavra de Deus, do próprio Cristo, que nós devemos seguir nessa vida. Diferente das pessoas no período de Juízes que seguiram seus próprios caminhos. Nós não podemos seguir. Nós temos que seguir os caminhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar essa palavra no nosso coração, tudo isso que nós aprendemos com esse livro, e nos ajude a caminhar não como as pessoas de Juízes, onde cada um fazia o que lhe parecia certo, mas que nós possamos caminhar segundo aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, por todo esse tempo com esse livro tão rico que é o livro de Juízes. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, não a andar segundo os nossos próprios caminhos. Transforma as nossas vidas, nos ajuda a fazer a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por essa caminhada e que nós possamos esperar aí os próximos livros que vamos trabalhar nessas mensagens, tá certo? Deus abençoe a todos. Nos veremos dentro em breve.